Chamados, glória a Deus por mais uma etapa concluída, né, André? Mais uma etapa finalizada, e essa etapa significa a última viagem desse semestre, uma viagem muito abençoada para o Espírito Santo. Eu vou fazer alguns comentários, eu quero, inclusive, vou, na verdade, chamar aqui quem esteve viajando comigo. E antes disso, eu quero ler um texto bíblico, eu quero convidar você para o livro de Tito, capítulo de número 3. Tito, capítulo de número 3. Verso de número 4. Tito, capítulo 3, verso de número 4. E eu vou ler até o verso de número 9. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados, preste bem atenção, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Verso 9, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Por favor, volta aí o verso de número 8. A igreja vai ler o verso de número 8. Todo mundo, por favor, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Prática de boas obras. Amém. Meus amados, nós estamos retornando de uma viagem muito interessante, uma viagem que foi feita para a Vitória do Espírito Santo, para participar de um encontro com todos os pastores das igrejas que enviam missionários para o sertão. Então, vamos supor que tenham 30 igrejas, então tinha ali, 60 pessoas, pouco mais. E tinham pregadores, enfim. Mas algumas coisas são importantes. Quem é que faz esse trabalho? A missão AMES, que é a missão de evangelização do sertão, e o Instituto Água Viva. São duas partes. A parte da AMES, ela lida diretamente com missionários, e o Instituto lida com os trabalhos sociais que dão apoio ao trabalho da AMES. Ok. Mas são coisas distintas, porque o governo federal não pode apoiar os missionários, mas o governo federal apoia o Instituto Água Viva através de verbas federais, e também empresários aportam capital nesse trabalho do Instituto Água Viva. Então, tem vários tipos de investimentos. Recentemente, em Jacobina, agora ocorreu a visita de uma equipe de empresários. E aí o que acontece? O Antônio, junto com o Carleston, colocam no avião uma equipe de empresários e vão até os locais, e no caso foram a Jacobina, e visitaram ali o funcionamento, visitaram os locais de extração do óleo de babaçu, para levar para São Paulo, uma grande empresa multinacional, inclusive, levar para lá esse óleo e poder fazer, escalar, né? Fazer uma venda em escala daquele material. Isso vai beneficiar as comunidades, de modo que quem não tem renda pode ganhar uma renda na extração do óleo de babaçu. Mas o que importa nesse negócio é que, quando eles vão até o Jacobina, eles levam no avião esse grupo de empresários. E esses empresários não são cristãos, são levados com o intuito de evangelizar. E aí o Antônio e Carleston vão nessa viagem, passam 3 dias com os empresários, visitando o Nordeste, e vão evangelizar, mostrando os trabalhos e também evangelizando. Então, há um trabalho muito sério. E aí, a nossa viagem, acredite se quiser, todas as pessoas que vão até esse local, ou seja, essa Vitória do Espírito Santo, todos os pastores que vão, têm a passagem paga, a hospedagem paga e o dia inteiro lá, inclusive o almoço,
com a missão, a custeio do Instituto Água Viva e da Missão AMES. Ou seja, é um investimento, não tenho ideia de quanto seja, mas a minha passagem foi R$ 1.200, a de Fernanda, R$ 1.400, R$ 5.000 nós aqui, mais a hospedagem, duas diárias, isso para todo mundo que estava lá. Por que isso, irmãos? É um princípio que algumas pessoas aqui, né, às vezes não compreendem bem, mas um princípio, primeiro, de fazer as coisas de modo excelente, segundo, de semear na vida de pessoas, de honrar pessoas. Então, quando a gente chega lá, nós fomos almoçar na casa do Antônio, e o Antônio colocou os ônibus, levou todos os pastores para a casa dele, e quem estava servindo, novamente aconteceu igual o ano passado, a esposa estava terminando de arrumar numa mesa o almoço, vindo da própria cozinha da casa do próprio Antônio, e no final ele estava com a bandeja igual a do cálice de ceia, servindo pudim de sobremesa para todo mundo, né? Então, o que você tem ali? Você tem um espírito. Você tem um espírito de serviço, um espírito humilde. Você tem um espírito de eu honro você em Cristo. É esse o espírito, que também é o espírito dos irmãos aqui na videira, também é o espírito aqui, eu sei que é. Mas essa lógica nos cria uma identificação muito grande. E aí, quando eu cheguei lá, ele diz assim, eu quero que você fique aqui, você e o Wellington, então todos vocês fiquem, você e sua esposa, na nossa casa de campo, lá na Pedra Azul, até domingo. Está tudo separado para você, reservado, nossa casa para vocês. Aí eu falei, impossível. Aí ele, não, ore, porque Deus mandou eu falar de dar. Irmão, foi uma brincadeira o dia todo, mas a gente não podia fazer isso, porque nós temos uma atividade, e essa atividade tem a ver com o que está na tela, que eles tiraram da tela, mas em Tito, capítulo 3, verso 8. Manda, e isso expressamente ele colocou aí. Fiel essa palavra que afirme categoricamente essas coisas. Quais são essas coisas? Que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Irmãos, esse texto aí é interessante, porque a primeira parte, no verso 7, se você voltar, ele vai mostrar o seguinte, no verso 7, que ele fez essa obra de salvação para que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. A primeira parte da vida espiritual de qualquer um dos que estão aqui, incluindo eu, a primeira parte é a sua experiência de salvação. A sua experiência com a graça, a sua experiência com o perdão, a sua experiência com a libertação, a sua experiência de vida eterna, a sua experiência de ser filho de Deus. Se isso não é real para você, você está na estaca zero. Se você começou nessa estaca, você tem que terminar bem feito isso aí. Porque quem não terminou bem feito isso, justificados por sua graça, tornemos herdeiros tendo esperança da vida eterna. Por exemplo, uma pessoa que não teve um processo de salvação adequado, ela não tem uma esperança da vida eterna porque ela se compraz, ela se apraz das coisas daqui da terra. Então ela tem o coração na terra. Então ela não tem esperança de vida eterna. Essa pessoa não entendeu o processo de salvação. A salvação, ela não é somente um perdão daquilo que ocorreu no seu passado. É também uma derramada de graça para o seu presente, para que você viva a sua vida abundante, mas não só isso. Ela é uma promessa de vida eterna, não só da sua morte, mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, você tem a certeza de que Jesus tem que vir. Eu nem olho mais notícia, nenhuma. O pessoal pergunta aí, você está atualizado? Não, eu não olho, porque são suficientes as notícias que me contam. Deltano não foi caçado. As notícias selecionadas que voam assim, são já um lixo, imagine se eu for cavocar. Então nós vivemos o que estamos vivendo, o fim, sei lá, vai ocorrer quando ocorrer, mas uma coisa é certa, que o Senhor vai trazer juízo e buscar a sua igreja em nome de Jesus, diz a palavra de Deus. O parte da salvação encerra aí, mas o segundo passo, e aí é o que eu quero colocar, é o verso 8, que nós lemos, se aplicar as boas obras, pode passar a próxima tela, que se empenha a prática de boas obras. Então, é aí onde eu queria fazer a menção aos irmãos da AMES e do Instituto Água Viva, que são as pessoas que sustentam esse trabalho. Eu não queria citar umas cifras aqui no microfone, e eu não vou fazer isso porque os volumes são altos e vai ficar um negócio chato. A gente não costuma citar, evita bastante citar cifras e evita citar nomes, né? Evita bastante. Porque quando não tem jeito a gente faz isso. Mas eu não vou citar esses volumes. Os volumes são bem grandes, mensais, desembolsados pela missão, que você sabe que é sustentada, canalizada os recursos da Forte Leve para isso.
Agora, o que nos impressiona é a seriedade com que eles se aplicam às boas obras. Então, é nesse segundo estágio que muitos irmãos precisam entrar. Tem muitos cristãos que estão simplesmente parados, sem fazer nada. Graças a Deus, e eu quero falar isso, que a igreja ela tem uma forma de se desenvolver, a igreja de Cristo, e a videira particularmente. Tempos atrás, vocês se lembram que o pastor Júlio, a pastora Valéria estiveram lá na casinha, e eu chamei de casinha, e eles estiveram lá e falaram, vocês vão sair daqui, não sei o que e tal. E hoje eu estava, quando voltava do aeroporto, eu perguntei ao Wellington sobre a casinha, sobre aquele nosso prédio, nosso espaço. O espaço foi uma bênção para a gente, mas ele disse, vocês vão sair de lá. Nós estávamos lá, e observe o que é. A gente estava bem, estava vivendo. Deus tinha outros planos para a gente. Graças a Deus que os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos, os pensamentos são sempre maiores do que os nossos, né? E eu perguntei ao Wellington, que fim levou aquela nossa casinha, as duas casinhas? Ele falou, a casa principal, que tem aquela, tipo academia, está alugada. Ele falou, não, está alugada. E a outra do lado? Irmãos, a outra do lado, que foi o problema nosso, que a pessoa disse, eu quero a casa, e pediu de volta, e a gente não tinha como ficar só naquele local. Aquela casa não foi vendida, não foi alugada, não virou negócio, brigaram lá entre si, está tudo parado lá. Deus falou assim, tranca a torneira, porque senão ele não sai daqui. Foi isso que Deus fez com a gente, trouxe-nos para um lugar, como a Bíblia chama, um lugar espaçoso. Estamos aqui porque Deus nos trouxe para cá, sem menor dúvida. Só que Deus está construindo novas coisas. Nessas duas viagens que eu fui lá em Balneário Camboriú, Deus praticamente separou as duas viagens para mim, para limpar o meu coração. É estranho dizer isso, é muito estranho, porque eu estou lá, na última mensagem, um camarada foi pregar, e ele perguntou, quem conhece pastor de ovelha? Aí eu falei, e tal. Pois, quem conhece pastor de formiga? Não existe, né? Aí eu pastoreio a igreja do Senhor em formiga, né? Então, pastor de formiga. Uma piadinha sem graça. Aí ele contou abriu com essa piada. Aí o camarada pregou naquela simplicidade dele. E no período que ele está lá, deve ser uns 30 anos de igreja, a igreja tem 15 mil pessoas. Numa cidade que é do tamanho de Miguel Calmon. Aí você pergunta, como é que pode um negócio desse? Nem ele sabe. Mas uma coisa é certa, irmãos. Eu vou confessar aqui para ser perdoado pelo Senhor. Eu nunca criei nisso. Então a culpa é minha. Quem colocou teto nessa igreja fui eu mesmo. Por causa da minha incredulidade. Para mim bastava Lucas e Simé estarem bem como família. Bruno e Renata estarem vivendo o Evangelho. Bastava isso. O Senhor não pediu mais de mim. Ou pediu, eu fiz ouvidos de mercador. Eu fui de peito aberto para essas conferências, né? E na última palavra, para variar a última, né? Escota a outra, foi uma coisa muito forte, porque quando ele falou lá, eu pensei imediatamente em meu pai. Aí quando eu olhei para o lado, Fernanda tinha escrito, seu pai, no caderno. Desse jeito. E aí a história é longa, não dá para falar no microfone, mas eu sei que Deus vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porém, o problema é que eu nunca pedi. Para Deus fazer mais do que você pediu, você tem que pedir. Para você dizer, eu sei a doutrina é, o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus tremendo! Você não pede, não pensa, fica só no Deus tremendo. Você vê como a teologia é perigosa. Eu acreditei nisso. Faltava pedir ou pensar. Eu não sei se é um lamento que eu estou passando para vocês, mas eu vou pedir e eu vou pensar. A partir de hoje eu estou pedindo e eu estou pensando. E Deus vai fazer mais do que eu estou pedindo, pensando. Porque se eu era o impedimento foi tirado. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão como que acomodadas numa vida abundante. Eu sei que são árvores frondosas, árvores bonitas, bem podadas pelos discipuladores cuidadosos, bem adubadas pelos pastores santos, mas isto não é suficiente.
suficiente. É necessário se aplicar às boas obras e dar muito fruto, porque assim sereis meus discípulos. Amém? Então, os irmãos querem perdoar o pastor que vos falava até domingo passado, digo amém. Pronto, perdoaram. Esse pastor que está aqui já está pensando e pedindo coisas novas. Glória a Deus. Queridos, eu queria apresentar um novo casal aqui na videira. Eu queria que ficasse de pé. Paulo Jonas e Lorena. A igreja quer receber esse novo casal como membro da igreja? Não foi filmado o casamento. Se você não veio, perdeu. Não teve jeito. Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Os dois vão estar sorrindo durante muito tempo, até que passem a sorrir mais ainda. Meus amados, eu queria chamar aqui à frente. Eu queria que Tiago ficasse em pé. Tiago Rios, cadê Tiago Rios? Tiago, fica em pé aí, mais alto que Mateus. Queridos, amanhã ele está indo para Salvador, junto com o seu pai, e ele vai começar amanhã os treinamentos, que no sábado ele vai participar do Campeonato Baiano de Kart. Estenda as suas mãos aqui na direção dele. Nós vamos orar por ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a sua corrida. Queremos abençoar seu físico, seu mental, sua saúde. Senhor, queremos abençoar sua inteligência espacial, emocional, para que ele seja lá um instrumento de bênção. Ele possa chegar onde eu e tantos outros aqui não conseguem chegar. Que ele seja um vencedor e o teu nome seja glorificado na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, filho. E aqui eu queria chamar todos que vão para Novo Paraíso amanhã. Quem está presente, vem aqui à frente. Eu vou pedir que a gente faça uma oração. Todos que estão presentes e que vão amanhã, né? Que eu acho que é a Teni, eu não vi a Teni, mas ela vai. Eu não sei se a Teni está aí, eu não vi, mas ela pode ser que esteja. Eu sei que alguns podem ser que não estejam aqui essa noite. A gente vai fazer uma oração. Pode colocar um card aí na tela enquanto a gente vai orar. Lucas não vai estar. Cadê? Eu vou chamar Mateus Rios para fazer essa oração. Por todos esses que estão presentes. Mateus, vem fazer a oração aqui agora. E eu queria explicar para os irmãos o que vai acontecer. Rapidamente, a cidade de Novo Paraíso é a cidade com a maior taxa o maior índice de abuso sexual infantil. Essa equipe aqui montou uma estratégia para fazer uma sensibilização, captar o que está acontecendo lá. A gente passou para Antônio, passou para a esposa do Antônio, ela falou até da irmã de Magno Malta, que tem um trabalho nessa direção, e ela disse que vai vir aqui, vão conhecer esse trabalho e se unir a gente para ir fazer esse trabalho também lá. Esses aqui estão se aplicando à prática das boas obras. Quando eles estão indo, você não vai, mas você está fazendo uma outra coisa, não tem problema. Então você está indo nele, tá? Não se sinta culpado. Mas a gente vai orar por eles, porque nós vamos entrar num terreno desconhecido, um terreno perigoso e desconhecido. Tem obras de Satanás, ali tem demônios prendendo crianças para transformar em prostitutas, em homossexuais, em violentos, em viciados em drogas, em famílias destruídas futuras. Quanto mais ferida, mais garantia de que no futuro serão uma desgraça para a sociedade. Então nós vamos orar para que o Senhor use cada um desses aqui para a glória dele. Estenda a sua mão, igreja, enquanto Mateus Rios ora. Amém, amém. Amado Jesus, graças te damos, Pai, pelo privilégio de termos sido chamados pelo Senhor e o Senhor levantar vidas, Pai, para poder servir a Ti. Pai, aqui estão os Teus filhos que disseram, eis-me aqui, Senhor. Como instrumentos do Senhor, o Senhor também tem os afiado, Pai, para ser usado com muito poder. Pai, eu quero te apresentar cada um destes, te pedir que o Senhor os encha do Teu Espírito Santo, Pai, para que onde eles pisarem a planta dos Teus pés, o lugar seja santificado, Pai. E que o Senhor, Pai, prepare todo aquele território, Pai. Limpe, onde eles pisarem os pés, que o mal corra, e que o mal não tenha mais domínio sobre aquela região, sobre as vidas que ali estão sofrendo, Pai. Eu te apresento, te peço que o Senhor os cubra da tua proteção, vista-os com tua armadura, Pai, que a tua espada esteja empunhada em cada mão destes teus filhos e que eles vençam em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por essas vidas. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amados, eu estou já começando a encerrar. Eu queria dar um aviso. Queria que Josué ficasse em pé, por favor. Josué. Alguns não conhecem, a gente fala o nome Josué, né? Estou pensando logo em Moisés, mas Josué. Josué ali, irmãos. A mãe dele está internada na UTI e ela tem 85 anos. A situação dela não é uma situação simples, é uma situação complexa. Ele falou para mim, se desligar os aparelhos, ela vem a óbito, né? Mas está consciente, está ali, ativa. Então, a gente não sabe o que isso implica. Então, eu queria que a gente estivesse orando o tempo, sim, incessantemente, para que o Senhor não só faça a sua vontade, mas faça a sua vontade na vida dela, ou seja, no seu coração, que encha com a graça, se o Senhor for levá-la, que ela vá com a mão do Senhor, né? Vá com as mãos do Senhor. E se o Senhor for curá-la, que o Senhor a fortaleça e que ela seja ali uma bênção naquele lugar. Então, estejamos orando pela mãe dele. Amém? Obrigado, José. Não sei. Queridos, eu queria falar duas coisinhas mais e encerrarmos. Murilo, eu falar sobre Murilo e sobre aquela sala. Vocês já viram que tem uma sala ali, que tem uma maca, vocês não já viram isso, né? Uma sala onde é uma sala de... A gente está usando temporariamente como tesouraria, mas a intenção daquela sala é que a gente utilize como um apoio médico, uma sala de apoio médico, eventualmente com bastante atendimento. Por que razão? Primeiro, porque há um volume de crianças bastante grande, ou de outras especialidades também, mas nós estamos na Queimadinha, e é um bairro bastante populoso. A igreja não pode ficar assim passiva em relação a esse bairro. Mais dia, menos dia, nós vamos alcançar de alguma maneira o nosso bairro. Mais dia, menos dia, nós viemos para aqui para ser simplesmente usuários de um espaço bonito. Não é isso, de jeito nenhum. Aquela sala, portanto, foi feita e a gente não começou nenhum atendimento, mas a gente estamos assim, trabalhando, conversando, e chegou um momento em que já temos alguma coisa definida. E aí, conversando, o Murilo será o primeiro médico, possivelmente, talvez, quem sabe, os outros possam dizer, não, tal dia eu vou dar um atendimento ali. Nessa sala ali, com esses equipamentos, Murilo já disse que já dá para atender, dia de quinta-feira. Ele vai começar a atender de 15 em 15 dias. Qual é a ideia que Murilo tem? Murilo e Ana têm a ideia de atender crianças ali, o seu filho, por exemplo. Aí você vem ali, traz a sua criança, vai ser de 15 em 15. A videira não se responsabiliza de marcar isso, mas você, evidentemente, vai marcar com ele, com Ana, né? Certamente com Ana. E a criança vai ser atendida ali, e ele disse que vai deixar uma parte desses valores para a obra missionária. Aí fica a critério. Mas eu queria deixar, mesmo que isso não aconteça, não passe valor nenhum para a obra missionária, que eu disse, isso é um critério específico de cada médico, vai que Renata vai atender um dia aqui. Só o fato de ter um profissional atendendo aqui e se dispondo a atender aqui, eles têm coração para atender, desejo de atender, esses médicos, Danilo, vai lá atender no sertão, o povo tudo fica apaixonado. Eu recebi um monte de áudio aqui essa semana sobre Danilo, sobre Renata, um monte de áudio. Então, a forma como essas coisas acontecem são espirituais. O atendimento tem uma característica espiritual. Então, vai que Renata quer atender aqui e a gente divulga isso na região e faz fila aqui. O mínimo de benefício que tem para a população é o próprio atendimento, a própria transmissão da vida de Cristo por um médico. E isso é o mínimo. Sem contar que a pessoa, sabendo que tem aqui uma igreja, e começa a vir frequentar, e ela pode ser ganha para o Senhor Jesus. Então, tem um testemunho e tem um próprio processo de transformação e conversão de uma pessoa. Então, mas ainda que não seja isso, que eles estejam atendendo só a comunidade, eu queria dizer, é muito digno, muito nobre que eles possam fazê-lo e abençoar a comunidade, como são profissionais de altíssimo gabarito, e não somente o coração deles. Eu não sei assim, se eles são tão bons quanto o coração é bom, então, misericórdia, nós precisamos até ficar doentes só para ser atendido, se for necessário, né? Não precisa isso, mas, enfim. Eu gostaria, portanto, de avisar isso, eles vão fazer esse atendimento e dizer, eles têm lá máquina de cartão, de como é que deve fazer. Nós devemos, sim, honrar esses médicos. No dia que Luzerne disser que vai atender você, digamos, né? E ele vai dizer, não, é de graça, ele é que diz que é de graça. Mas você jamais pode dizer, não, você me atende aí de graça, por favor, não faça isso. Né? Porque você está desonrando uma pessoa que estudou sei lá quantos anos para fazer isso. Né? Todos eles fazem pro bono, como a gente chama,
de maneira que isso é nobre da parte de todos eles, mas da nossa parte não. A gente deve honrá-los, e é por essa razão que eu falei. Eles atendem, se eles vão ofertar para a obra missionária, que Deus abençoe, isso é nobre da parte deles, no caso de Murilo. Eu queria falar sobre, última coisa que eu queria falar aqui, é sobre Emerson, para vocês compreenderem como algumas coisas são complicadas. Vocês conhecem quem é Emerson? Não, a maioria não conhece. Não, a maioria conhece. É um rapaz que passou um tempo na videira, aí um tempo ele foi disciplinado, aí ele foi para Miguel Camon, aí Miguel Camon voltou, não sei o quê. Vocês devem se lembrar, né? Aquele rapaz que ele era um jovem, tinha 16, 17 anos, 18 anos e tal. E o fato é que ele se perdeu no mundo, né? E ele estava prestes a ser morto, assassinado, quando foi embora para se esconder, né? E ele foi parar num centro de recuperação que Cristóvão levou. Chegando lá, segundo informações dele mesmo, ele passou por uma desintoxicação médica, né? Muitos medicamentos, que ele tomava muita coisa, muita droga, mas também, segundo ele passou por um processo de libertação que foi horas. Saía demônio, e saía, entrava outro, e saía, e aquela confusão. E eu sei que ele ficou lá 1 ano e tanto, naquele centro de recuperação, dizendo ele que estava liberto, estava tudo certo. De fato, ele saiu algumas vezes, deu testemunho, participou de alguns eventos, esteve aqui na videira, né? Mas aí, o que acontece? É para você entender que os processos de afetação metabólica são complexos. Quando uma pessoa ela permite que no seu cérebro um outro ciclo metabólico, que envolve uma outra substância, ela entre naquele ciclo, não tem como reverter muitas vezes. Por exemplo, se for crack, é irreversível. Destrói as células do cérebro e é irreversível. E se for um outro tipo de droga, aquilo ali afeta os neurotransmissores e a pessoa, depois de um tempo, se ela voltar a uma vida de pecado, não vai voltar a uma vida de pecado de videogame, de sexo. Ela vai voltar onde ela tem aquela debilidade metabólica, que no caso dele é essa aí. O que aconteceu? Ele foi para Miguel Camon e aí começou a vender equipamentos, um bocado de coisa lá, e o fato é que foi se afastando. E aí, hoje, nesse status distante que eu estou falando aqui com vocês, ele está sendo levado à disciplina lá em Miguel Camon, pelo pastor Vitor. O pastor Vitor chamou e ele enrolou, aí apareceu uma menina na comunidade e caiu com ele em pecado e tal, e ele não aceita a repreensão, então ele está sendo suspenso de comunhão. Eu estou falando isso para os irmãos, que alguns irmãos, inclusive, uma vez, já me perguntaram se ele estava bem, né? Estava vendendo relógio, não sei o que, essas coisas. É lamentável que as pessoas, elas sabem de onde vieram e brincam com o pecado que lhes derrubou. Tiveram uma chance, foram para o centro de recuperação, e não foi pouca chance, não. Maicon, que estava discipulando ele. Para você ter uma ideia, parentes deles, que são Maiane e Rômulo e Maiane estavam dando assistência jurídica para uma situação que ele tinha vivido lá em Miguel Camon. Uma assistência jurídica pesada, que ele precisava dar, envolveu delegacia e tudo. Ou seja, eles agiam como irmão em Cristo e também como parente. Mas agora, mais não. Agora eu estou falando para os irmãos que tem certas coisas que a igreja não pode ser conivente. E quando a pessoa se arrepende, a gente ajuda tudo. Porque o arrependimento é a base da mudança, né? Mas quando não há arrependimento, o testemunho dentro da cidade de Miguel Camon, irmãos, é da videira, é assim mesmo. O Satanás sabe usar os pecados das pessoas para destruir o testemunho e afastar mais ainda gente que não conhece a Jesus. E eu queria dar essa informação porque os irmãos, vou falar especificamente a família Vasconcelos, que não está aqui, quer dizer, está aqui, né? Vários, mas nem todos estão aqui, Cristóvão e a Lisiana não estão aqui, falar para todos vocês da família Vasconcelos, não se sintam incomodados por isso. Porque numa família não tem que ter 100% de cristãos, nem 100% das pessoas têm o mesmo caráter, nem 100% têm a mesma postura. Nenhuma família é assim, nenhuma. Então, a família de vocês é reprovar o que é reprovável
e não se sentir de modo nenhum que a igreja tenha feito preferência por comportamento A, B ou C. De jeito nenhum. A gente está zelando pelo que é certo, e a gente se postando corretamente, a gente está zelando pelo testemunho cristão. Então, qualquer um de vocês da família, não se sinta constrangido nem com esse aviso, e muito menos com o fato de, por exemplo, ele vir aqui, participar da reunião de família, e você preferir que ele não entre na sua casa. Eu aconselho que não deixe entrar na sua casa. Fala bem claro, eu aconselho. Porque já teve bandido a pronto de atirar no Edgar, que vocês conhecem, foi na porta para atirar. Na hora que ia atirar, falou: você, minha amiga. Aí começaram a conversar, não atirou porque era amigo do pai do matador. Então, essas coisas, quando chegam na porta, chegam nesse nível. Então, eu aconselho vocês a levarem essa advertência, não como uma advertência depreciativa, mas uma advertência, inclusive, para todos nós, quando nós tivermos algum tipo de, sei lá, tem muita gente que antigamente foi murmurador. Eu, por exemplo, fui. E eu estava lá com os meninos, lá assistindo as ministrações, eles perguntaram: o que você achou da pregação? Rapaz, o que foi, ele dá conta a Deus. Eu estou nessa postura hoje. Cada um que pegou o microfone aqui, ele não é maior de idade? Ele não conhece a Bíblia? Fizer a besteira, dá conta a Deus. Não tem nada a ver com isso. Agora, aqui, a gente sabe quem a gente dá o microfone. Não é para qualquer um. Então, onde eu respondo, eu respondo. Onde eu não respondo, Deus dá conta. Porque eu fui murmurador. Então, eu não quero mais conta com isso. Mesma coisa quando você tiver... Um dia caiu com álcool, não toque em cerveja, não toque em nada. Você caiu, pecou no álcool, não toque em álcool. Você pecou em droga, não toque em droga. Você pecou em pornografia, em vício de sexo, não mexa com isso. Corte de vez o mal pela raiz. Né? A Bíblia diz que há eunucos que se castraram pelo reino de Deus. Quem quer receber isso, entenda. Porque no dia que a trombeta tocar e você estiver brincando lá na internet com a pornografia, o anjo não vai lhe esperar, velho. Isso eu lhe garanto. Ele não vai lhe esperar. E você que brincou com sua própria salvação. Esses exemplos, como eu acabo de citar, eles geram temor de Deus. É isso que eles geram. Eles em mim não geram superioridade. Eu não gostaria de terminar o macro dizendo isso, mas é necessário. Então, todo mundo saiu ganhando em temor de Deus. Rapaz, vou vigiar. A Bíblia diz: tu que está em pé, aquele que está em pé, cuida estar em pé, aquele que acha que está em pé, olhe lá, não caia. Então, eu acho que eu estou em pé. Então, Deus tenha misericórdia e me conserve em temor e em santidade. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa. 21 e 21, eu sempre quero acabar 21 e 20, então tem 1 minuto negativo para a gente orar. Vou orar de trás para frente agora, 1 minuto. Né? Você pode abraçar a pessoa, botar a mão no ombro da pessoa do seu lado aí? Nós somos irmãos em Cristo, vamos orar assim, com um carinho de família. Pai, obrigado, Senhor, porque nessa mesa desta noite, nós nos irmanamos, Senhor, naquele serviço que será feito amanhã. Todos nós estamos indo junto com aquela equipe. Senhor, nesta mesa somos corpo, naquele serviço todos nós trabalhamos, e pedimos, Senhor, que a gente mantenha a nossa vida em constante vigilância. Eu peço que o Senhor traga arrependimento para Emerson, que o Senhor ajude esta família a andar de cabeça erguida sempre, porque é uma família honrada, com testemunho, com vigor, com vida espiritual notória perante todos nós. E eu peço que cada um de nós haja esse coração humilde para vigiar acerca das coisas que o inimigo anda em derredor, para que não venhamos a nunca tropeçar, mas ao contrário, servir ao Senhor com alegria. E em nome de Jesus oramos, amém e amém. Deus abençoe os amados, até o próximo domingo pela manhã, que nós estaremos aqui.